Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Vamos orar para darmos início ao trabalho do Senhor nesta noite. Oremos ao Senhor. Grande e maravilhoso Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra e de tudo que existe. Senhor, entrando, Senhor, na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por mais este dia, por mais esta noite, por mais este momento maravilhoso que o Senhor está me proporcionando, de estar na Tua presença, para prestar a Ti um culto racional. Te agradeço, Senhor, pelos livramentos que me deste durante o dia. Também te peço, Espírito Santo de Deus, dá-me sabedoria para que eu possa falar contra a Tua palavra nesta noite. Põe as palavras na minha boca e fala por mim. Usa-me, que eu seja instrumento em Tuas mãos para que o Teu nome seja engrandecido. Pai amado e querido, também, Senhor, te peço pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos senhores, pelas senhoras, pelos anciões, pelos lares, pelos casais. Te peço, ó grande Deus, por aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, no leito da enfermidade. Senhor, Tu és, ó grande Deus, médico e médico por excelência. Trabalha grandemente nessas vidas, restaura não só a sua saúde física, mas também espiritual. Pai querido, também eu te apresento aqueles que estão, Senhor, nas ruas, nas sarjetas. Ó Senhor, Deus amado e santo, trabalha nessas mentes, nesses corações, que eles possam voltar aos seus lares, aos seus familiares. Pai amado e querido, também aqueles que estão nos presídios, Senhor, trabalha nas suas mentes e nos seus corações. Transforma, muda, dá para eles um novo coração, uma mente renovada. Pai querido, amado e santo, também te peço por todas as autoridades constituídas, civis, militares e eclesiásticas. Ó Pai querido, trabalha grandemente na mente e no coração dos governantes, dá sabedoria a cada um deles, para que eles possam governar com firmeza, propósito e justiça. Pai querido e amado, que a Tua paz seja e que esteja em todas as nações. Pai amado e santo, assim que eu te peço nesta noite, e desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 2. A epígrafe nos diz o seguinte: devemos fazer orações por todos os homens. Leiamos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações intercessórias e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão
em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo pelo preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Até aqui. Deus grande, santo e poderoso, te agradeço, Pai, pela tua palavra lida nessa noite, e que ela venha a ser escrita em nossos corações. Amém. Graças a Deus, santo é o Senhor. Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, nós iremos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor e vamos ver o desejo de Deus para a vida do cristão. Qual é o desejo de Deus para a vida de um cristão? A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, para que este desejo de Deus se cumpra na vida do homem, Deus, pela sua bondade, misericórdia e graça, enviou o seu Filho Jesus Cristo, o Deus homem, para que através da sua morte na cruz nós tivéssemos vida e vida com abundância e fôssemos chamados filhos de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, glória seja dado ao nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia diz, João capítulo 10, o verso 10. A Bíblia diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Oh glória! Jesus é bom. Queridos e amados, também para que tenhamos uma vida cristã firme, abençoada e vitoriosa, é necessário que tenhamos um estreito relacionamento com o Espírito Santo de Deus, para que possamos ser templo e morada dele.
Pois é o Espírito Santo que, através do Espírito Santo, que a misericórdia e a graça de Deus é derramada em nossos corações. Porque é Ele, o outro Consolador, o qual nos foi dado por intermédio de Jesus. E é através do Espírito Santo que o homem é lavado, é regenerado, é transformado e tem um novo nascimento. E é incluso no processo progressivo de santificação. O Espírito Santo é uma promessa feita a nós por Jesus. Jesus fez essa promessa para nós, está na Bíblia. Em João capítulo 14, o verso 16 em diante, a Bíblia diz o seguinte: Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Fabrício, a graça e a paz, seja bem-vindo. Um abraço bem forte e um beijo nas crianças. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Mas se vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Versículo 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e em vós, e em mim, e eu em vós. Queridos e amados irmãos, esta promessa de Jesus para nós, ela se cumpriu em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E a Bíblia diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento, um som, como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, neste dia, cumpriu-se a promessa que Jesus fez para nós. Mas, queridos e amados, para que tudo esteja bem, necessário é que estejamos cheios do Espírito Santo. É preciso, é necessário. Que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, o verso 18, a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, para que nós possamos ter uma vida cristã vitoriosa, necessário é que nós estejamos e busquemos
estar cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória seja dado ao nome santo do Senhor Jesus. Queridos e amados, a vida de Jesus não só nos deu vida, mas também nos fez membros do seu corpo. Isto é, Jesus nos fez sua igreja e Ele a cabeça dela. Está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 27, a Bíblia diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, portanto, Deus nos fez membros do seu corpo. Deus nos fez sua igreja. E Ele é a cabeça dessa igreja. Em Colossenses capítulo 1, verso 18, o 19 e o versículo 20, nos diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Em tudo ele tem que ser o primeiro, ele é o primeiro. Versículo 19, porque foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como a que estão no céu. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro, ele é o alvo. Ele é o alvo predileto daqueles que querem morar no céu. Aleluia! Glórias a Deus! Santo é o Senhor. Queridos e amados irmãos, a vida de um cristão, ela começa a partir do novo nascimento. Pois é um outro mundo que se revela. Isto é, o novo homem está morto para o mundo carnal e diabólico. E nasceu com Cristo em novidade de vida. Novidade de vida. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 4, o versículo 5 em diante, do 4 ao 8, nos diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andaremos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto. Mas não é do que o cara morreu que o pecado acabou, não. Aquele que morreu com Cristo, morreu para o mundo, nasceu com Cristo em novidade de vida.
esse está morto para o pecado e justificado do pecado. É isso que o versículo está dizendo. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. Glória seja dada ao santo nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 1 diz: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, não pelas mãos do homem, mas pelas mãos eternas do céu. Aqui nós estamos presos neste tabernáculo terrestre, presos. Mas quando ele se desfizer, nós temos casa eterna, feita por Deus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. Vestido, o vestido não é este pedaço de pano, não. É a roupa espiritual. Roupa espiritual. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos se arregando, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aquilo que é mortal, reviva para a vida eterna. Queridos, o desejo do coração de Deus só será cumprido em nossas vidas se nós estivermos dispostos em viver as suas verdades, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, os seus estatutos. É necessário que nós vivamos a verdade de Deus. As verdades de Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. Implica dizer que devemos cumprir e viver diariamente os ensinamentos bíblicos. Diariamente. Vivemos a palavra. Para que possamos ser testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Aleluia! Glórias a Deus! Santo é o Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, a parte B do versículo. Diz o seguinte: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou das trevas, do lixo, da podridão, da imundície, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós proclamássemos o seu nome, falassem as verdades dele, para que o mundo reconheça e conheça a verdade de Deus. Aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor. Queridos, isso é um processo contínuo. Não é a gente fazer só hoje e parar, não. Isso é contínuo. Por isso, requer um preço. Tem um preço a pagar. Qual é? É recusarmos de viver as nossas vontades. Viver as nossas vontades. E fazemos as vontades daquele que nos chamou e nos alistrou.
Porque, queridos, é obrigado que nós saibamos que nós fomos chamados para sermos servos. Só servo. Serve. Ou nós reconhecemos que somos servos e cumprirmos realmente o dever e a obrigação do servo, ou não somos, ou nós não fomos alistrados para o exército de Cristo. Mas se verdadeiramente nós vivemos a verdade de Deus, estamos alegres em servi-lo, em ser servo, sim, verdadeiramente nós estamos colocados na luz do Senhor. E estamos fazendo a vontade dele e não a nossa. Por isso é necessário que nós saibamos que devemos ser servo, somente servo. Somente servo. Mas nenhuma outra coisa. Devemos estar dispostos só a servir ao Senhor com fidelidade. E prosseguir firme nessa caminhada até trocarmos a nossa cruz pela coroa. Coroa da vida. Está nas mãos de Jesus. Para todos aqueles que perseverarem até o fim. Perseverar até o fim. Não é ser hoje, amanhã e depois. Não, mas hoje não. Depois, não. Perseverar. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Oh, glória! A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao 6, a Bíblia nos diz o seguinte: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Não é fazer só aparência, não. É militar, guerrear, cumprir, obedecer, ser fiel até o fim. O versículo 6 diz: o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. É, o agricultor. Ninguém come a primeira espiga ou a primeira base do feijão, a não ser o lavrador. Versículo 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, glória. Queridos e amados, o Senhor deseja revelar seus segredos a todos os seus filhos. A todos aqueles que ele recebeu como filho. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, no verso 5, do 5 ao 8, nos diz o seguinte: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu,
Não desprezes a correção do Senhor. E não desmaies quando por ele fores repreendido. Por quê? O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículo 7. Se suportar da correção, Deus os trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Versículo 8. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Então, nós temos que passar e viver na disciplina, alinhados com os ensinamentos doutrinários e devemos estarmos subjugados a tais. Sabemos que temos que obedecer com alegria, com gozo. Aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor. Amados irmãos, Deus, através de seu Filho Jesus, Ele criou um ambiente para seus filhos estarem, permanecerem enquanto peregrinam na terra, a qual deu o nome de igreja. Enquanto nós estivermos peregrinando na terra, nós precisamos estar no ambiente que Deus criou para nós. Qual é este ambiente? A igreja. A igreja de Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja. A palavra igreja significa literalmente povo convocado ou chamado. No Novo Testamento nós vemos a igreja na cidade, mas ela não pertence à cidade. Ela está na cidade, mas não pertence à cidade. Por quê? A igreja é propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Santo é o Senhor. E a Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9 e o versículo 10, a Bíblia nos diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Agora alcançaste. Também a igreja é identificada como propriedade de Jesus. Jesus disse, a minha igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Jesus diz,
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é Pedro não, esta pedra, ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta, não é essa. Tu és. Você é. Eis aqui o que ele disse. Sobre esta, aí apontando para ele, esta pedra. Ele, Jesus é a pedra da esquina, pedra angular. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, somos a igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Está na Bíblia, foi lido, nós lemos. Essa história de dizer que, não, Pedro, a igreja, não. Pedro é um fragmento da pedra, como nós somos fragmentos de pedra. Mas a pedra é Cristo Jesus. A pedra é Cristo. Pedra de esquina, pedra angular, rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus. Oh, glória! Jesus é bom. Queridos e amados irmãos, a igreja é um projeto de Deus. No coração de Deus como um projeto. E como um projeto de Deus, ela tem a natureza universal. Por isso, ela é adaptável a qualquer cultura. E ela é abrangente a todos os povos, línguas e etnias. A todos, sem distinção. Porque Deus não faz distinção de pessoas. Aleluia! Glórias a Deus! Por isso a igreja ela é apresentada como, primeiro, família. A igreja é uma família. Está na Bíblia. Efésios capítulo 2, o verso 19. A Bíblia diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é uma família. Segundo, cooperadores de lavoura e edifício. Nós que somos igreja, somos cooperadores de lavoura e edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 9, a Bíblia diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A igreja também é vista como uma videira. Jesus é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo e somos igreja. Ele é a cabeça. Jesus disse em João 15:5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara secará,
e os colhem e lançam no fogo e ardem. José Antônio Soares, seja bem-vindo, meu irmãozinho, a graça e a paz. Como rebanho, a igreja pode ser vista também como um rebanho. Lucas capítulo 12, o verso 32. Não temos um pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. A igreja não é vista como um rebanho. Está na Bíblia. Atos capítulo 20, o verso 28. Nos diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aí, mais uma vez mostrando que a igreja também é um rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo por exemplo ao rebanho. Você foi chamado como um líder, saiba que você não é dono. Mas lembre-se que você está para servir. Servir de exemplo, de bom exemplo ao rebanho. Orientar, instruir ao rebanho. Ensinar o rebanho. Você não é dono. Você não é dono nem de você mesmo. Você tem que ensinar, instruir, com paciência, com moderação, o rebanho. Que é a igreja do Deus vivo. Oh glória! Jesus é bom. Queridos e amados, a igreja é um ambiente preparado por Deus para que os seus filhos tenham amadurecimento através da aprendizagem da palavra. Pois a palavra é alimento. A palavra é leite para o recém-nascido, para o recém-convertido. Porém, também para os que já estão amadurecidos, ela é comida sólida. Dura. Que é mais difícil de ser digerida. Os recém-nascidos, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 2, a Bíblia diz: desejar ardentemente como criança, recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. A palavra. Hebreus capítulo 5, verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. E Deus não quer que nós permaneçamos menino. Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento e sejamos amadurecidos. Para os que são maduros, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 14: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque ele está experimentado na palavra, está instruído na palavra. Queridos e amados, todos aqueles que foram chamados como líderes, sejam apóstolos,
evangelistas, pastores ou mestres, eles foram dados à igreja para que ela seja edificada e alcance o propósito de Deus. Não é para eles fazerem do rebanho seus escravos seus, não. É para eles instruírem na palavra, para que eles alcancem, cresçam na graça e no conhecimento, para que nele se cumpra o propósito de Deus. Essa é a missão deles. É a nossa missão. Do pastor, dos evangelistas, dos apóstolos, dos mestres. Mestres. Jesus deixou mestre. O que é mestre? Professor. Aquele que ensina, aquele que o Espírito Santo abre o seu entendimento para que ele transmita o ensinamento da palavra com mais clareza. Não é ao mistério, não, com clareza, porque o Evangelho ele não tem mistério, é palavra revelada. E assim se cumpra o propósito de Deus. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, que diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Aqueles que botam enfeites e que ao mistério e criam mil coisas. São coisas fraudulentas, porque o ministério, o evangelho é simples. A palavra do Senhor é simples, clara, poderosa e eficaz. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade da caridade, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Portanto, queridos e amados, Deus deu o dom ministerial à igreja para quê? Para que através do dom ministerial o seu povo seja amadurecido, cresçam na graça do conhecimento da palavra e possam verdadeiramente suportar o alimento sólido, a palavra firme. E nunca para os recém-nascidos, isto é, os recém-convertidos, que são meninos, para que em sua infantilidade não venham criar doutrinas humanas e heresias, e não venham se desviar, não venham se desviarem, tanto eles como o rebanho, que se afasta da pureza e a simplicidade do Evangelho. Portanto, o alimento sólido são para os maduros.
para os que já alcançaram maturidade. Esses sim poderão receber de Deus dons ministeriais, porque já tem maturidade. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Senhor, porque o desejo de Deus é que haja crescimento espiritual no seu povo. É o desejo de Deus. Porque nós vimos lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, a partir do versículo que diz, onde Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque está faltando pessoas compromissadas para instruírem o rebanho segundo a palavra do Senhor. Segundo o que Deus está dizendo aqui, o povo ainda, grande parte do povo, ainda continuam sendo meninos. Meninos. Ainda não chegaram à estatura de terem e suportarem um alimento sólido. A primeira vontade de Deus para o homem foi revelar a vinda do seu Filho Jesus Cristo. Para quê? Todos que creem nele tenham a vida eterna. E sejam feitos filhos de Deus. E venham verdadeiramente pertencerem à família de Deus. A Bíblia diz, em João capítulo 1, verso 12, e o verso 13, que nos diz, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque passaram por aquele processo. Aquele processo que eu já vos falei. Aquele processo, eles entraram no padrão divino. Tem que entrar no padrão divino. O próprio Jesus disse, todos serão ensinados pelo meu Pai. Todos serão ensinados por Deus. Por todo aquele que ouvir e aprender de Deus, esse vem a mim. Então é necessário que o homem ouça a palavra. Porque é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem tem que parar para ouvir a palavra, porque a palavra é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para lavar, regenerar, transformar. O homem. É aí onde o homem tem o seu coração trocado. Desaparece o coração de pedra e surge o coração de carne. E o homem entra no processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um processo contínuo. Porque o Senhor nos chamou para sermos santos. Santos. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. Queridos e amados, muitas pessoas pensam que
e acreditam que a vontade de Deus para as suas vidas é que sejam felizes, prósperos, cheios de bens. Só que esquecem de uma coisa, que Deus não pensa como os homens. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 55, verso 8 ao 11, nos diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como desce a água e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazer produzir e brotar e dar semente ao semeador, o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Queridos amados, a maior prosperidade de um homem não está nos bens que ele possui, mas sim em ter íntima comunhão com Deus. Este é o homem próspero. É aquele que tem comunhão íntima com Deus. Oh glória! Aleluia! Sejamos nós desejosos de termos verdadeiramente essa comunhão, de sermos verdadeiramente prósperos. Aleluia! Glórias a Deus! A segunda vontade de Deus, essa foi a primeira, a segunda vontade de Deus é que deixemos de ser meninos e cresçamos na graça e no conhecimento e chegamos ao pleno conhecimento da verdade, para que possamos ser verdadeiramente filhos de Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos e amados, há bênçãos que só receberemos de Deus quando alcançarmos maturidade e crescimento espiritual. A bênção de Deus que nós só receberemos quando nós fomos alcançados pela maturidade e pelo crescimento espiritual. É a questão dos recém-convertidos, os nascidos de novo, são novos no nascimento espiritual. Então aqueles que são crianças na fé, eles não podem receber determinadas bênçãos porque não sabem administrá-las. Não sabem administrá-las. Por quê? Porque lhe falta maturidade. E a falta da maturidade pode levar o homem ao orgulho, a cometer o mesmo erro que levou o Satanás à condenação. A maturidade é o ingrediente principal para que o cristão seja colocado nas regiões celestiais com autoridade e ser usado por Deus. É a maturidade. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, ele mostra as características de um líder que um líder deve ter.
1 Timóteo capítulo 3, verso 6, que diz que o bispo não seja recém-convertido. Menino, não sabe administrar essa bênção, a bênção ministerial, para que não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Então tem que ter maturidade, tem um processo. E o que é ser maduro? No mundo da biologia, o termo maduro é comumente usado para se referir a um estado de uma fruta verde, quando ainda não está boa. Madura, quando está pronta para ser usufruída. Quando está pronta para ser usufruída. Agora precisa ter muito cuidado para que ela amadureça demais, sai do centro, amadurece demais, aí apodrece. Quando sai do centro, está maduro, mas está no centro da vontade de Deus, amadureceu pelo conhecimento da verdade. Mas quando ele entra naquela que o versículo diz, por não ter a maturidade suficiente e não permanecer no centro da vontade de Deus, ele apodrece, incorre na condenação do diabo. Por quê? Ele foi além. Ele não permaneceu na porção que lhe foi dada. Ele foi além. Aí apodreceu. Tem muita gente podre nos altares. Foi além. Recebeu uma quantidade e dele colocou mais alguma coisa dele, não de Deus, dele. Aí apodreceu. Está fedendo. Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para nós chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. Sermos maduros e permanecermos maduros. E não podres. Compartilhar aquilo que Deus não lhe deu. Não lhe confiou, não lhe entregou. Querido, ser maduro é estar num estágio de equilíbrio. Estágio de equilíbrio. Ser maduro é ter postura equilibrada. E não entrar em extremo. Que significa sair do centro da vontade de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Edilson Rodrigues, a graça e a paz, seja bem-vindo, meu irmãozinho. Leide Costa, a graça e a paz. Queridos amados, aquele que tem maturidade, ele sabe que existe um tempo para todas as coisas.
E Ele não negligencia em nenhuma das coisas. Nenhuma das coisas. Ele não faz nada fora do tempo de Deus. Ele permanece e espera o tempo de Deus. Mas para que isso aconteça, necessário é que nós estejamos dispostos a sermos moldados por Deus. Moldados por Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Portanto, queridos e amados irmãos, que hoje cada um de nós busquemos o crescimento e a plenitude de Deus para as nossas vidas. E que desejemos sermos moldados por Deus. Moldados por Deus. E não venhamos fazer nada de nós mesmos, porque sem Ele nada somos, não passamos de pó e cinza. Aleluia! Glórias a Deus. Portanto, queridos e amados irmãos, não podemos esquecer de que devemos permanecer fiéis ao Senhor até a morte. Até a morte. Não devemos esquecer do que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí tem alguns que dizem, o salvo pode perder a salvação? Mas, ó, que coisa besta. Óbvio que sim. Se Jesus disse, o que perseverar até o fim será salvo, significa dizer que nessa caminhada ou nós permanecemos firmes, fiéis ao Senhor, ou então não temos nada com Ele. Agora, o que acontece? Muitos que amadureceram e foram além, aí apodreceram. Aí vem com essas heresias. Porque o que vale não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz na sua palavra. E se Jesus disse que aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então é certo de que se eu não me posicionar firme perante o Senhor até a morte, não verei o Senhor. Mamed, um abraço. Quando eu for a Bonito, vou fazer uma visita a você. Estou com saudade, faz muitos anos que a gente não se vê. Fica na paz, busca o Senhor e se firma na presença dEle, porque além dEle não existe mais nada, meu filho. Só Ele pode nos sustentar, nos firmar. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Ele tem que ser, Ele é e deve ser para cada um de nós o nosso bem maior. Para mim é o meu bem maior. É a minha riqueza, é Ele. Ele é meu tesouro. Oh glória! Jesus é bom. Portanto, queridos e amados irmãos, fiquem na paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Terça-feira nós estaremos aqui novamente aprendendo mais um pouquinho com o Senhor. Vamos ficar terça,
quinta e sábado, como era. Eu já vim lá de Bananeira, já estou aqui em casa, em uma pessoa. Vamos ficar os 3 dias. Pá. Vamos aprender com o Senhor. Vamos aprender com o Senhor. Vamos aprender com o Senhor. Crescer na graça e no conhecimento. Para que não sejamos enganados com heresias, doutrinas humanas, mas vamos aprender, com a Bíblia. A Bíblia. Amém? Então, até terça-feira, se Jesus ainda não tiver voltado, ou se ele não tiver tirado o meu fôlego de vida, que não é meu, é dele. Mas se tudo correr bem, segundo a vontade daquele, estaremos terça-feira. Estejam todos convidados e convide mais pessoas, seus amigos. Vocês têm amigos, vocês têm conhecidos. Fala com eles. Ei, terça-feira, 7 horas, vamos assistir um velho meio maluco que só fala da palavra de Deus, que está escrito na Bíblia. Bíblia. Amém? Fiquem na paz. Até terça-feira, se o Senhor nos permitir.